Oi, vejo que você voltou para continuar ouvindo o resto da história do Pequeno Príncipe. Você veio aqui para relaxar de novo e tentar dormir, certo? Você veio ao lugar certo. Eu vou continuar lendo pra você, sim. Claro. Bom, a gente parou no capítulo 5, certo? Capítulo 5. Nosso protagonista tava se achando muito adulto, tava se achando um pouco gente grande em comparação ao Pequeno Príncipe, que vivia em seu asteroide P612 e que queria um carneiro para morar com ele. Tá lembrado? Ok. Então eu posso continuar aqui do 5 mesmo, né? Eu só vou acender antes disso a sua velhinha. Porque uma leitura sem uma velhinha não é tão relaxante assim. Daqui a pouco essa cera já tá bem derretida. Então vamos lá. Todo dia aprendi uma nova coisa sobre o seu planeta, sobre sua partida, sobre sua viagem. Isso ocorria naturalmente, ao sabor das conversações. Foi assim que, no terceiro dia, fiquei sabendo do drama dos baobás. Também dessa vez foi graças ao carneiro, pois subitamente o Pequeno Príncipe me perguntou, como que tomado por uma séria dúvida: é mesmo a verdade que os carneiros comem arbustos, não é? Sim, é verdade. Ah, que bom.
Não compreendi porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou: então eles comem também os baobás? Expliquei ao pequeno príncipe que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes, como igrejas, e que, mesmo se ele reunisse uma manada de elefantes, essa manada não conseguiria derrubar um único baobá. A ideia da manada de elefantes arrancou uma risada do pequeno príncipe. Teria que colocar um em cima dos outros, e observou com sabedoria. Os baobás, antes de crescer, começam sendo pequenininhos. Exatamente. Mas por que tu queres que os teus carneiros comam os baobás pequenininhos? Ele respondeu: ora, é claro, como se fosse algo evidente. E precisei fazer um grande esforço de inteligência para compreender por mim mesmo este problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os planetas, plantas boas e plantas más. E, portanto, sementes boas de plantas boas e sementes más de plantas más. Mas as sementes são invisíveis, dormem secretamente na terra até o momento em que uma delas tem a ideia de se despertar. Então, ela se espreguiça e, primeiro timidamente, estende em direção ao sol um belo raminho inofensivo. Se for um raminho de rabanete ou de roseira, podemos deixar que cresça como bem entender, mas, se for de uma planta nociva, deve-se arrancar a planta o quanto antes, logo que ela for reconhecida. Ora, havia sementes horríveis no planeta do Pequeno Príncipe. Eram as sementes de baobás. O solo do planeta estava infestado delas. Ora, um baobá, se for reconhecido tarde demais, pode não ser mais arrancado. Toma conta de todo o planeta, perfura algumas suas raízes, e se o planeta for muito pequeno, e se os baobás forem muitos, eles o despedaçam. Aqui, ó, você consegue ver que é um planetinha do Pequeno Príncipe cheio de elefantes. A única forma que caberia no planeta dele. E aqui ele se livrando das pequenas mudinhas de baobás que vão infestar o seu planeta. É uma questão de disciplina, dizia-me mais tarde o Pequeno Príncipe. Depois de fazer a higiene da manhã, é preciso fazer com muito cuidado a higiene do planeta. É preciso se dedicar regularmente a arrancar os baobás logo que são distinguidos das roseiras, com as quais eles se parecem muito quando são jovenzinhos. É um trabalho muito chato, mas muito fácil. E um dia ele me aconselhou a me dedicar a um belo desenho, para fazer isso entrar muito bem na cabeça das crianças de minha terra. Se eles viajarem algum dia, me dizia, isso poderá lhe ser útil. Às vezes não faz mal deixar o trabalho para um pouco mais tarde, mas, quando se trata dos baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta em que vivia um preguiçoso. Ele tinha se descuidado de 3 arbustos. E, segundo as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei este planeta. Não gosto de falar no tom de um moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e os riscos que correm quem ficasse perdido em um asteroide são tão consideráveis que dessa vez abri uma seção à minha reserva. E digo, crianças, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que os rondava há muito tempo. Como a mim mesmo, sem que o reconhecessem, que trabalhei tanto neste desenho. A lição
que lhes daria valia o trabalho. Talvez vocês me perguntem por que não há neste livro outros desenhos tão grandiosos como os desenhos dos baobás. A resposta é muito simples. Eu tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava motivado por um sentimento de urgência. Les baobabs, os baobás. Ah, pequeno príncipe, assim compreendi pouco a pouco tua pequena vida melancólica. Tua distração por muito tempo foi somente a doçura dos entardeceres. Aprendi este novo detalhe no quarto dia de manhã, quando me dissestes: gosto tanto do entardecer, vamos ver um pôr do sol. Mas tem que esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Fizestes primeiro um ar de surpresa e depois ristes de tu mesmo. E me disseste: sempre acho que estou em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, todo mundo sabe que o sol está se pondo na França. Era só poder ir até a França em 1 minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França fica muito longe, mas no teu pequeno planeta, basta empurrar a cadeira poucos passos e verás o crepúsculo quantas vezes quiseres. Um dia vi o sol se pôr 43 vezes e logo depois acrescentou: tu sabes, quando se está muito triste, a gente gosta de ver o pôr do sol. No dia das 43 vezes, então, estavas muito triste. Mas o pequeno príncipe não respondeu. Capítulo 7. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, outro segredo da vida do pequeno príncipe me foi revelado. Ele me perguntou, de repente, sem nenhuma introdução, como se fosse o resultado de um problema mediado em silêncio por muito tempo: se um carneiro come arbustos, ele também come flores? Um carneiro come tudo que o encontra. Até as flores que têm espinhos? Sim, até as flores que têm espinhos. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava muito ocupado tentando desatarrachar um parafuso do meu motor que estava bastante emperrado. Estava muito aflito porque minha pane começava a parecer muito grave e a água que tinha para beber estava acabando, o que me fazia temer o pior. Para que servem os espinhos? O pequeno príncipe jamais renunciava a uma pergunta que tivesse feito. Eu estava irritada com o parafuso e respondi qualquer coisa. Os espinhos não servem para nada. É pura maldade das flores. Oh! Mas, depois de um silêncio, falou-me com uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são fracas, são ingênuas, elas se defendem como podem. Acham que são terríveis com seus espinhos. Não respondi nada. Naquele momento, dizia para mim mesma: se esse parafuso continuar resistindo, vou arrancá-lo a marteladas. O pequeno príncipe atrapalhou de novo meus pensamentos.
E tu achas então que as flores... Não acho nada. Respondi qualquer coisa, estou aqui ocupado com uma coisa séria. Ele me olhou estupefato. Uma coisa séria? Ele estava me olhando com o martelo na mão e os dedos sujos de graxa, debruçado sobre um objeto que ele deveria achar muito feio. Tu falas como gente grande. Isso me envergonhou um pouco, mas ele, implacável, acrescentou: confundes tudo, misturas tudo. Estava mesmo muito irritado, o vento agitava seus cabelos muito dourados. Conheço um planeta onde vive um senhor vermelho. Ele nunca cheirou uma flor, nunca olhou para uma estrela, nunca amou ninguém, nunca faz coisa nenhuma, só contas. E o dia inteiro fica repetindo como tu: sou um homem sério, sou um homem sério. E isso deixa todo orgulhoso. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O pequeno príncipe agora estava pálido de cólera. Faz milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Faz milhões de anos que os carneiros vêm comendo flores. E não é uma coisa séria tentar compreender por que elas se dão o trabalho de fabricar espinhos que não servem para nada? Não é importante a guerra entre os carneiros e as flores? Não é uma coisa séria e mais importante que as contas de um senhor gordo e vermelho? E se eu conheço eu mesmo uma flor que é única no mundo, que não existe em nenhum outro lugar, só no meu planeta, e que um carneirinho pode matar com uma só bocada assim, sem mais, num dia de manhã, sem se dar conta do que está fazendo, isso não é importante? Ele enrubesceu e depois retomou. Se alguém ama uma flor, o único exemplar dessa espécie no meio de bilhões e bilhões de estrelas, só isso basta para que fique feliz quando olha para elas. Ele disse: minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, para ele é como se todas as estrelas de repente se apagassem. E isso não é importante? Não pôde dizer mais nada. Desabou bruscamente em soluços. A noite tinha caído. Deixei de lado minhas ferramentas, ignorei meu martelo, meu parafuso, a sede e a morte. Havia, sobre uma estrela, um planeta, o meu, a Terra. Um pequeno príncipe que precisava de consolo. Tomei-o nos braços, embalei-o, disse-lhe: a flor que tu amas não corre perigo. Vou desenhar uma focinheira para o carneiro, vou desenhar uma cerca para a tua flor e eu... Não sabia mais o que dizer. Estava me sentindo mal. Não sabia como confortá-lo, como ajudá-lo. É tão misterioso o país das lágrimas. Em pouco tempo, aprendi a conhecer melhor esta flor. Sempre houve, no planeta do Pequeno Príncipe, flores bem simples, com uma só coroa de pétalas, que não ocupavam muito espaço e que não incomodavam ninguém. Surgiam de manhã na grama e depois murchavam no final do dia. Mas aquela tinha nascido um dia de um germe, vindo não se sabe de onde, e o Pequeno Príncipe tinha observado bem de perto aquele broto que não lhe parecia em nada com os outros brotos. Talvez fosse uma nova espécie de baobá. Mas o arbusto logo parou de crescer e começou a preparar uma flor.
Pequeno Príncipe, que assistiu ao surgimento de uma miraculosa, um enorme botão, sentiu muito bem que viria dali uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava nunca de se preparar para ser bela, protegida por seu abrigo verde. Escolhia com todo cuidado suas cores, vestia-se lentamente, arrumava suas pétalas uma por uma. Não queria sair toda enrugada como papoulas, só queria aparecer no pleno esplendor de sua beleza. Ah, sim, ela era muito vaidosa. Por isso sua misteriosa toilette durou dias e dias. E depois, eis que, numa manhã, justamente na hora do nascer do sol, ela se revelou. E ela, que tinha trabalhado com tanto capricho, disse, bocejando: acabo de acordar. Eu lhe peço perdão, estou toda despenteada ainda. O Pequeno Príncipe, então, não pôde conter sua admiração. Como você é bela, não é? Respondeu docemente a flor. E nasci ao mesmo tempo que o sol. O Pequeno Príncipe percebeu muito bem que ela não era lá muito modesta, mas era tão encantadora. Acho que está na hora do café da manhã, acrescentou logo. Teria a bondade de cuidar de mim? E o Pequeno Príncipe, todo confuso, depois de buscar um regador com água fresquinha, serviu a flor. Assim, ela rapidamente começou a atormentá-lo com sua vaidade um pouco sombria. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, disse ao Pequeno Príncipe: eles podem vir, os tigres, com as suas garras. Não há tigres no meu planeta, objetou o Pequeno Príncipe. Além disso, os tigres não comem plantas. Eu não sou uma planta, respondeu docemente a flor. Perdão, não tenho medo dos tigres, mas tenho horror de correntes de ar. Você não tem um biombo? Horror de correntes de ar é um problema para uma planta, pensou o Pequeno Príncipe. Essa flor é bem complicada. À noite, você deve me cobrir com uma redoma. Faz muito frio neste planeta, está mal localizado. Lá de onde eu venho, mas ela se calou. Tinha vindo em forma de semente, não podia ter conhecido nada dos outros mundos. Humilhada por ter sido surpreendida, preparando uma mentira tão boba, tossiu 2 ou 3 vezes para deixar o Pequeno Príncipe meio constrangido. O biombo? Eu ia buscá-lo, mas você começou a falar comigo. Então ela forçou uma tosse para que ele chegasse a sentir remorsos. Assim, o Pequeno Príncipe, apesar da sinceridade de seu amor, logo começou a duvidar dela. Tinha levado a sério palavras sem importância, e isso o deixou bem feliz. Não devia tê-lo escutado, confiou-me um dia. Nunca se deve escutar as flores. Devemos olhar para elas e cheirá-las. A minha perfumava todo o planeta, mas eu não sabia aproveitar isso. Aquela história de garras que me deixou tão irritado deveria ter me enternecido e confiou-me ainda. Eu não compreendi nada na época. Deveria tê-la julgado pelos seus atos e não por suas palavras. Ela me perfumava e me alegrava. Não deveria nunca ter fugido. Tinha que
ter percebido sua ternura por trás das suas pobres artimanhas. As flores são tão contraditórias, mas eu era muito jovem para saber amá-la. Aqui tem o pequeno príncipe regando a flor, os tigres ameaçando a flor, o biombo e o pequeno príncipe colocando a cúpula na flor. Bom, esse vai ser o último capítulo que eu vou ler pra você hoje, tá bom? Você vai parecer um pouco sonolento e eu não quero que você perca a história. Capítulo 9. Creio que, para fugir, ele aproveitou uma migração de pássaros selvagens. Na manhã da partida, voltou todo o planeta em ordem. Limpou cuidadosamente os vulcões em atividade. Ele tinha 2 vulcões em atividades, o que era muito bom para esquentar o café da manhã. Tinha também o vulcão extinto. Quando estão bem limpos, os vulcões ardem com doçura e regularidade, sem erupções. As erupções vulcânicas são como o fogo das lareiras. Evidentemente, na nossa Terra, somos pequenos demais para limpar nossos vulcões, por isso eles nos causam tantos problemas. O pequeno príncipe arrancou também, com um pouco de melancolia, os últimos brotos de baobá. Achava que não voltaria mais, mas todos esses trabalhos costumeiros lhe pareceram aquela manhã extremamente agradáveis. E quando regou pela última vez a flor e se preparou para protegê-la com a redoma, sentiu que estava com vontade de chorar. Adeus, disse a flor, mas ela não respondeu nada. Adeus, ele repetiu. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Fui uma boba, disse por fim. Peço-lhe perdão. Trata-se de ser feliz. E ficou surpreso por não ouvir nenhuma reclamação. Ficou parado, meio sem jeito, com a redoma nas mãos. Não compreendia aquela calma e doçura. Sim, eu te amo, disse-lhe a flor. Nunca notastes por minha culpa. Isso não tem nenhuma importância, mas fostes tão bobo quanto eu. Trata de ser feliz. Deixe essa redoma para lá, não a quero mais. Mas o vento, não estou tão resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem, sou uma flor. Mas os bichos, tenho que aguentar 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são muito bonitas. Se não, quem vai me visitar? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles, tenho minhas garras. E mostrou ingenuamente seus 4 espinhos. Depois acrescentou: não demora assim, fico nervosa. Decidiste partir, vai então. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor tão orgulhosa. Fico feliz que você tenha conseguido relaxar. Você pode voltar para uma próxima, para eu continuar lendo para você. Um dia a gente vai conseguir terminar esse livrinho.
coraçõezinhos e beijinhos.